Porque o prometido é devido, estamos de volta para mais uma edição do programa 113, o programa que acompanha e retrata as atividades da Polícia Nacional. Conheça a seguir os destaques. De janeiro a março deste ano, a secção de Trânsito e Segurança Rodoviária no município do Kazenga registrou 3 atropelamentos de crianças que resultaram em ferimentos graves. Há mais de 5 meses que Dona Helena anda de cima a baixo na tentativa de recuperar 2 plasmas que foram retirados da sua residência por alguns supostos agentes do Serviço de Investigação Criminal. Mantenha-se ligado à TV Zimbo e veja o desenvolvimento destas e de outras matérias que estão reservadas para esta edição. Hoje começamos o programa com a história de um jovem de 24 anos de idade que foi detido acusado de ter roubado um cão. Parece brincadeira, mas é uma história real. Depois de ter perdido o emprego, o jovem começou a criar e vender cães. Há alguns meses vendeu um cão a um vizinho. 6 meses depois, o animal desapareceu e a acusação caiu exatamente sobre este mesmo jovem. Veja a seguir a reportagem. Ele chegou a ser detido e, na companhia de 2 amigos, passou a noite numa cela. Paulo e os 2 amigos viram o sol nascer aos quadrados. É meio complicado e as condições no estado que a gente dormiu não é favorável. Sede, fome, tudo isso a gente passou dentro daquela cela. Depois de ter perdido o emprego, o jovem construiu este canil e, com a ajuda de mais 2 amigos, passou a criar e vender cães. Paulo jamais imaginou que o último negócio que fez lhe levaria a uma cela. Esse cão é a raça American Bull. Até o senhor não tinha valor suficiente para me pagar. Eu dei a cria, ele me deu o iPhone, e ele ficou com o cão, utilizei com o telefone. Chegou numa altura, vendi o mesmo telefone para mim poder fazer os custos dos mesmos cães que eu tenho no caninho. Ele concordou, ficou com o animal dele, foi fazer a vacina, 3 meses que o animal fez a vacina. Então foi no 4º mês, o animal dele desaparece. Há alguns dias depois do roubo, a família foi surpreendida por alguns supostos agentes do Serviço de Investigação Criminal que chegaram na calada da noite. Quando eles chegaram, me pegaram primeiro só eu, perguntaram pelos meus amigos, eles já tinham o nome, saímos daqui da minha casa, fomos para a casa dele, pegamos o Stanislau, pegaram o jogo. Hoje dali nos levaram para a esquadra. Dali começaram a nos perguntar onde está o cão. Dona Helena conta que os mesmos apareceram com o objetivo de prender o seu filho e os 2 amigos. A indignação desta mãe surge porque os supostos agentes não prenderam apenas o jovem Paulo, mas levaram também 2 plasmas. Eu até não me preocupei quando a polícia chegou, porque eu sei que meu filho não mexe. Ele trabalhou durante 4 anos, começou a trabalhar com seus 18 a fazer 19. O ano passado, a empresa diminuiu o pessoal, ele abrangiu. Eu sei que o meu filho não mexe. Por isso é quando a polícia me disse podemos entrar dentro, eu disse estão à vontade de entrar, porque quem não deve não treme. Há alguns dias depois, ficou provado que os 3 jovens nada tinham a ver com o desaparecimento do animal. Eles até foram postos em liberdade, mas a partir daí começou a luta desta mulher para recuperar os plasmas. Dia seguinte, sábado, soltaram os miúdos, dizendo que não temos prova de manter os miúdos presos, não temos prova. Fomos ver nas câmaras do vizinho, o moço que está a levar cão tem pernas arqueadas e o meu filho não tem pernas arqueadas. Dos 2, Dona Helena conseguiu apenas recuperar um dos seus plasmas. Só foi devolvido um, que a fatura apareceu. O que eu quero é só meu plasma. Se mesmo que na minha casa ele encontrava o quarto cheio de plasma,
Se a intenção que ele trouxe é cão, ele não tem nada que levar os plasmas de casa. Será que todo mundo que tem artigo em casa ainda tem fatura? Uma coisa que eu comprei há 3 anos, caminho de 4, ainda tem fatura. No mesmo dia que eu fui comprar esse plasma, passei no mercado comprar peixe, meti a fatura no saco de peixe, com a umidade do peixe, a fatura chegou aqui em casa, a fatura se desfez. Onde é que eu poderia encontrar uma outra fatura? Nem todo mundo que tem artigo em casa ainda tem fatura. Depois de ouvirmos a história deste jovem, nos dirigimos até o posto policial do Camama. Não fomos recebidos pelo comandante porque nesta altura está a frequentar uma formação. Mas segundo o subinspetor que nos recebeu, o caso foi já transferido para o Comando Provincial de Luanda. Por isso, o conselho que fica aqui para a dona Helena, mãe do jovem Paulo, é que continue a seguir o processo no sentido de ver o desfecho desta situação. Hoje é nosso convidado o chefe de secção do Trânsito e Segurança Rodoviária a nível do município do Kazenga, inspetor-chefe Nazário dos Santos. Seja muito bem-vindo ao programa 113 e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigado. Exatamente. Inspetor-chefe, hoje vamos falar um bocadinho do trânsito a nível do município do Kazenga. De um modo geral, olhando para o município do Kazenga, como é que está o Kazenga a nível da sinistralidade rodoviária? Relativamente aos acidentes, à sinistralidade rodoviária, o resultado das ações que a gente tem estado a levar a cabo, consideramos que o município do Kazenga tem um modelo de trânsito ou de circulação rodoviária controlada pelas forças de segurança do município do Kazenga. Repare que há uma análise que eu normalmente tenho estado a trazer por cima, os dados de sinistralidade rodoviária de um determinado período e do outro. Por exemplo, 2020 no primeiro trimestre e 2021 no primeiro trimestre, existe uma certa diferença de dados. Os acidentes em 2021, no primeiro trimestre, foi um cálculo de cerca de 46 acidentes em 2020. E em 2021 nós estamos com cerca de 22 acidentes no primeiro trimestre apenas. Isso faz-nos crer que as atividades que a gente tem estado a levar a cabo têm tido algum resultado do ponto de vista da redução dos números e dos níveis dos acidentes. Aqui dizer que a problemática começa de facto a ser controlada no município do Kazenga. Os atropelamentos preocupam-nos. O ano passado nós tivemos cerca de 16 atropelamentos do número ou de um cômputo geral. Agora, em 2021 nós tivemos apenas, dentro desse problema, cerca de 8 atropelamentos apenas. O que é que isso traduz? Traduz que durante o período de 2020 e o período de 2021, nós tivemos um acréscimo na atividade tática operacional ligada à sensibilização e à prevenção rodoviária. Depois de um curto intervalo, vamos continuar a nossa conversa com o inspetor-chefe Nazário dos Santos. E vamos também conhecer o projeto denominado Quartas de Educação Rodoviária. Mantenham-se todos em nossa companhia. Nós voltamos dentro de alguns instantes. Bem-vindos de volta para esta aqui a segunda e última parte deste que é nosso e vosso programa 113. Quartas de Educação Rodoviária é o projeto que a secção de Trânsito e Segurança Rodoviária a nível do município do Kazenga tem levado a cabo nas instituições de ensino primário. Na matéria a seguir, vamos conhecer melhor este projeto. O projeto é uma iniciativa do Comando Provincial de Luanda no seu Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária,
Teve início no município do Kazenga e até o momento já passou por 4 escolas, incluindo a escola primária número 3112. É do pequeno que se torce o pepino. Analisando o nosso sistema rodoviário, apresenta-se muito indisciplinado. Este é o termo que eu normalmente tenho estado a usar. Então, descobrimos que era necessário começarmos de base, a resolver o problema na base. Daí, então, passarmos para as escolas primárias e começarmos com o projeto Quartas de Educação Rodoviária para, desde o pequeno, começarmos a ensinar as crianças sobre as regras de trânsito, sobre os locais em que devem efetuar a travessia com segurança, como e quando devem efetuar a travessia com segurança, bem como os sinais principais orientadores da atividade de trânsito, sobretudo a própria regularização, sobretudo a própria travessia de peões. De janeiro a março do ano em curso, no município do Kazenga foram registrados um total de 3 atropelamentos de crianças. Não houve vítimas mortais, mas as crianças ficaram com ferimentos graves. A presunção de culpabilidade recaiu aos condutores, uma vez que foi falta de precaução dos condutores, efetuavam ou levavam uma velocidade não permitida dentro das localidades. Mas, no entanto, preocupa-nos, já agora esses 3 casos preocupam-nos, e daí a necessidade de começarmos então com as crianças para, com base naquilo que é a atividade primordial da polícia, que é a prevenção de ocorrência, quer de crimes ou quer de acidentes rodoviários. Com canções, pinturas, brincadeiras e exercícios práticos sobre travessia, as crianças da Escola do Ensino Primário número 3112 foram munidas de conhecimentos básicos sobre o Código de Estrada. Montamos uma passadeira de peões, montamos um sistema rodoviário, onde os mesmos alunos, os meninos, os nossos petizes, exercem os 2 principais papéis, o de condutor e o de peão. Eles aprenderam a conduzir e aprenderam a respeitar os sinais de travessia. Aprendi que quando estivermos a atravessar a estrada é necessário prestar atenção nos sinais. Então, como atravessou a estrada, o sinal vermelho é para parar, o sinal amarelo é para olhar do outro lado ao outro, o sinal verde é para nos passar. Aqui no município do Kazenga, a administração municipal e a delegação da educação juntaram-se ao projeto que visa munir as crianças de conhecimentos básicos sobre o Código de Estrada. Falo concretamente dessa estrada que está de frente à nossa escola. Já aconteceram vários acidentes aqui de atropelamento e pronto, com essa atividade eu acho esta formação que vai ajudar a evitar essas situações. E é por essa razão que o município do Kazenga, através da Direção de Trânsito, decidiu levar a cabo, durante o ano letivo que está a decorrer, o programa Quartas Rodoviárias, no sentido de preparar as crianças em matérias ligadas aos sinais e código de estrada, para permitir que, desde pequeno, desde cedo, cresçam com essa consciência de responsabilidade para que possamos reduzir cada vez mais os níveis de acidente. Daqui para frente, a missão é expandir as quartas de educação rodoviária em todas as escolas do ensino primário do município do Kazenga e nos demais municípios da cidade de Luanda. Para outras crianças que não sabem atravessar bem a estrada, não sabem que têm 6 aninhos, eu peço muito favor que eles peçam no mais velho para lhe fazer atravessar a estrada para evitar os acidentes. Assim tem estado a funcionar este projeto que, pelo que sabemos, a nível do município do Kazenga, o inspetor-chefe já passou por 3 escolas. Esta é a 4ª. Sim, estamos agora na 4ª escola. Pretendemos estender em todas as outras escolas do nosso município do Kazenga e
Neste projeto, nós queremos ensinar as crianças sobre os sinais de trânsito, sobre onde, quando e como deve se efetuar a travessia com segurança, conhecerem os sinais de trânsito, falamos dos sinais horizontais, os sinais verticais, os sinais automáticos, sobretudo o semafórico, conhecer as cores dos sinais, qual a importância ou a função de cada uma das cores dos sinais de trânsito. Se ensinarmos agora as crianças, poderemos ter no futuro melhores condutores e melhores peões. Bom, o nosso grande problema é o plano rodoviário. No entanto, para resolvermos o problema do plano rodoviário, temos que começar na base. Eu tenho estado a dizer que é de pequeno que se torce o pepino. Se é de pequeno que se torce o pepino, então é a base que a gente tem que começar. O nosso plano rodoviário apresenta-se um tanto quanto indisciplinado. No entanto, se quisermos ter no futuro um condutor com melhor conhecimento e melhor respeito das regras de trânsito, é na base que a gente tem que começar. E, portanto, no município do Kazenga, nós começamos na base para atingirmos o topo. Muito obrigado, Inspetor-Chefe Nazário dos Santos, por ter vindo aos estúdios do programa 113. É sempre bom receber aqui o Inspetor-Chefe e os outros convidados que temos tido, porque trazem sempre alguma coisa para agregar mais valor àquilo que é o nosso conhecimento. Para terminar, eu gostaria que deixasse aí uma mensagem, então, às criancinhas, no sentido de meterem em prática o que têm estado a aprender neste projeto das quartas rodoviárias. Bom, antes de mais, agradecer a oportunidade que nos dão para, no entanto, falarmos sobre a problemática da sinistralidade rodoviária. De seguida, deixar o conselho às nossas criancinhas. Tudo quanto aprendemos, devemos colocar em prática. E sempre que estiver com o papai no carro, diga ao papai que deve colocar o cinto de segurança antes de partir. Quer do papai, como o da menina, ou do menino, ou do menor. De seguida, dizer também ao papai que os sinais de trânsito devem ser respeitados. Quando se aproximar a uma passadeira, deve-se dar prioridade aos peões. Dizer também aos petizes que já têm estado a aprender, e não só, para informarem aos papais que sempre, mas sempre, que se aproximarem a uma passadeira, a prioridade máxima é do peão. Desde já, muito obrigado à TV Zimbo pela oportunidade. Muito obrigado a nós, Inspetor-Chefe Nazário dos Santos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, irmão. E depois desta rica conversa, uma conversa que na verdade é uma aula, porque trata-se de um projeto pedagógico que visa munir as crianças com conhecimentos básicos sobre sinistralidade rodoviária, vamos dar sequência ao programa 113. E agora vamos seguir com a rubrica O Efetivo Exemplar, onde vamos conhecer mais uma história. Trata-se de uma mulher que tem 35 anos dedicados à Polícia Nacional. Ela jurou a bandeira em 1987 e durante vários anos esteve destacada na unidade operativa de Luanda. Conheça a seguir a história. Ela chama-se Isabel Macedo. Ela ingressou para a Polícia Nacional no ano de 1986, jurou a bandeira em 1987. São no total 35 anos dedicados à corporação. Isabel Macedo Diogo é mãe de 2 filhas. Ela conta que desde muito pequena sempre teve o desejo de ser polícia. Eu tinha uma vizinha que hoje já é falecida. Eu via ela sempre a passar fardada. Eu dizia, pô, eu também um dia quero ser polícia, olha a sua vizinha. Gosto de ser polícia. E uma das vezes eu fui para o chafariz, nós não tínhamos água canalizada, encontrei uma vizinha que o pai era polícia. E a colega passa por nós, a polícia passa por nós. E eu digo, pô, eu também quero ser polícia. E ela diga-me assim,
O meu pai é polícia, eu também vou entrar na polícia. Eu disse, por favor, vais entrar na polícia, leva-me também, eu também quero ser polícia. Foi assim que nós fomos ter com o pai da vizinha. Eu na altura tinha 18 anos. A minha juventude toda foi mesmo na polícia. Eu entrei na polícia com 18 anos. Depois de jurar a bandeira, sempre esteve destacada na unidade operativa de Luanda. O gosto pela profissão sempre deu-lhe forças para ultrapassar as várias dificuldades que teve de enfrentar. Foi o mais difícil, subir naquela pinhanha com sol, com chuva, regularizar o trânsito. Tínhamos a pinhanha do Leão de Ouro, a pinhanha do Zepirão, a pinhanha da Manhanga. Naquela altura não tínhamos semáforo. Era mesmo regularizar. Você às vezes entra na pinhanha às 6, não tem descanso. Se chover, o chefe vai trazer a capa de chuva, você vai ficar mesmo aí debaixo da chuva a regularizar o trânsito. Porque nós sabemos, é sabido que quando há chuva, há congestionamento. Para esta mulher, conciliar a atividade laboral com a família sempre foi a parte mais difícil da profissão. A princípio foi um bocadinho difícil, mas depois a gente habitua-se, a gente enquadra mesmo. Saber dividir o tempo de serviço é sair do serviço e ir para casa, para poder ficar um pouco com os filhos. Porque sair do serviço, ir a algum sítio, não dá certo. Há familiares às vezes que nos diziam assim, essas estão armadas por ser polícia. Porque havia situações que acontecem na casa dos familiares. Nós não estávamos presentes, não podíamos estar presentes, porque já passamos o dia todo a trabalhar, sair do trabalho cansada e ter que resolver um assunto na casa de um familiar, então era um pouco difícil. Se não fosse polícia, Isabel gostaria de ser psicóloga. Nestes 35 anos de polícia, ela passou por várias áreas e sempre foi tida como aquela chefe que gosta de estar com os mais novos, passar instruções e aconselhar. Gostaria de ser psicóloga porque eu sou aquela colega que gosto de ouvir os colegas. E eles sabem, quando eu chego, às vezes tem uma preocupação, eles dizem, até por último, já nem me chamam chefe, às vezes chamam mamãe. Temos essa preocupação assim, eu digo, colega, vai para casa. Colega, faça isso. Dou conselho a eles. Alguém dizia que todo bom soldado almeja ser general. Será este o sonho desta mulher? Eu gostaria de, pelo menos, atingir a patente de intendente. É o meu sonho. Esta é a Isabel Diogo Macedo, com 35 anos de polícia, passagem por várias áreas. Uma mulher que, desde muito pequena, sempre teve o desejo de vestir a farda. Na próxima edição deste programa vamos conhecer mais uma história de superação. Este jovem que aparece nas imagens chama-se Noque Romão Ossi. Tem 19 anos de idade. No passado foi desprezado pela família porque andava mergulhado no mundo da criminalidade. Esta história o caro telespectador vai conhecer na próxima semana. Hoje ficamos por aqui. Para denúncias, o nosso contacto é o 945 11 12 21. A todos, desejamos uma noite tranquila e até a próxima semana.